Graças, paz, povo de Deus, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horas que você parou para assistir essa aula, mas você sabe que é mais um dia, mais um encontro, na qual nós temos marcado para aprender um pouco mais da palavra de Deus, tá bom? Nós já estamos mergulhando aí no módulo, né, Heresiologia 1 e 2, tá? Aprendendo um pouquinho mais sobre os segmentos religiosos, sobre as seitas, e tantos movimentos aí que têm surgido no meio eclesiástico, né? O nosso propósito é preparar você para que você possa cada dia mais crescer na graça e no conhecimento de Deus, tá bom? Então, como nós sempre fazemos, antes de você começar a nossa aula, então corre, pega o teu módulo, pega a tua Bíblia, nem que seja aí, né, uma Bíblia aí que você tem aí no seu smartphone, no seu celular, que dê para você consultar, pesquisar, isso é muito importante, tá bom? Então é importante que você esteja aí com um exemplar da Bíblia Sagrada, aprendendo um pouco mais aí da palavra de Deus. Bora orar? Bora falar com Deus, pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas, porque eu sempre digo, querido, se não for uma teologia regada pela palavra de Deus, orientada pela palavra de Deus, ela é uma teologia vazia, tá bom? Então hoje nós estamos aqui pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Então bora para tudo, se você pode, é claro, feche teus olhos, vamos falar com Deus. Pai, neste momento, Senhor, eu quero rogar a tua graça, a tua misericórdia, a tua benevolência. Quero pedir, ó Deus, que o Senhor nos oriente nesta aula, Pai, que venha ser, Pai, um momento de edificação, um momento onde o teu nome é glorificado, Senhor. Ministra aos nossos corações para que, através da tua palavra, mais vidas, Pai, possam conhecer a ti e mergulhar, Senhor, na unção do teu Espírito. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Posso ouvir um amém? Sela comigo aí, vamos bora estudar, tá bom? Começando, né, dando sequência, na verdade, começando a nossa aula de hoje, nós vamos continuar falando aí sobre alguns segmentos religiosos, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero dizer, eu gosto sempre de esclarecer isso no começo de cada aula, é que a nossa proposta aqui não é criticar a sua fé, nossa proposta aqui não é lhe ofender, tá bom? De modo algum, pelo contrário. Eu volto a dizer que para nós, né, que servimos ao Senhor Jesus Cristo, cremos que a sua palavra, a Bíblia, é regra de fé e prática para nós. Então toda análise nossa aqui é a partir das Escrituras, tá? A partir daquilo que a Bíblia ensina. Por isso, alguns apontamentos na qual nós vamos fazer aqui, sempre trazendo um paralelo àquilo que é a luz da palavra de Deus. Então, parâmetro de regra de fé e prática para nós é a Bíblia. Por isso nós fazemos essa análise à luz das Escrituras, tá legal? Então, não é uma ofensa, tá? Mas é te orientando à luz da palavra de Deus. Isso é importante deixar bem claro já nesse começo de aula, tá? Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 13, então no seu módulo a lição de número 13, por isso que eu sempre digo, módulo na mão, tá? É óbvio, eu sempre tenho dito isso, que nós trabalhamos muitas questões, mas que nem todas elas tem como você discorrer. Então nós trazemos uma visão panorâmica aqui em aula, um panorama, tá? Mas o seu livro tem muito mais conteúdo. Por isso é de suma importância que você se inscreva. Por quê? Porque o material didático faz parte do nosso curso. Então, quando você entra no curso, quando você está inserido no curso, você passa a fazer uso do material didático, tá bom? Esse material não é vendido à parte, quem é aluno recebe aí no conforto da tua casa, tá bom? É uma mensalidade que cabe no teu bolso, vale muito a pena você se inscrever. Mas deixa de conversa, vamos lá. A maçonaria. Bom, a primeira pergunta que a gente faz é: o que é a maçonaria? Você já ouviu falar acerca da maçonaria? Existem muitas especulações. O que vem a ser a maçonaria? Que movimento é esse? É um movimento filantrópico? É um movimento social? O que vem a ser a maçonaria? Então vamos começar a pensar um pouquinho aqui. A maçonaria é uma sociedade secreta e ritualística, né? Incluindo em sua filosofia a autossalvação do homem. Embora quem faça parte, ou os admiradores desse movimento, pode dizer assim: não, o senhor está enganado, nós não somos uma sociedade secreta. Bom,
Verdade é que eles dizem não ser secreto, mas quem passa a fazer parte, passa a ser introduzido numa série de rituais que eles, uma vez que estão inseridos no grupo, né, nessa sociedade, eles não podem mais revelar o que acontece ou deixa de acontecer lá dentro. Então, partindo daí, a gente já tem a ideia que é uma sociedade secreta. Lógico que nós vamos trabalhar um pouco mais, dando uma olhada aqui até num resumo histórico, alguns pontos que a gente adquire a partir dos próprios livros, aqueles que outrora foram maçons, escreveram, aqueles que ainda são, de alguma maneira, escrevem alguma coisa, mas em partes não deixa de ser uma sociedade secreta, tá bom? Tem, né, a sua filosofia, e dentro da sua filosofia nós vamos aprender um pouquinho a ideia da autossalvação do homem está se abrindo agora verdadeiramente para a luz, né? Encontrando o caminho de fato, tá? A gente coloca do ponto de vista das escrituras, ela acaba sim sendo um movimento pagão, tá? Ainda que não seja uma igreja como nós conhecemos, de certa forma vai constituir-se um movimento religioso sincretista, tá? No movimento sincrético. O que é isso? Que de alguma maneira adere e tem aí dentro das suas práticas, práticas místicas, até mesmo de seitas, de conceitos orientais no Antigo Egito e por aí vai. A princípio, tá? A princípio, todas essas informações que eu estou lhe dando, quem está me ouvindo agora, ou mesmo já fez parte ou faz parte, pode achar dizer assim, não, na verdade é uma sociedade filantrópica, a gente tem como objetivo realizar muitas coisas em minha sociedade, construtores e pessoas da alta roda, da alta sociedade, e não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com religião alguma, até porque nós aceitamos dentro do nosso grupo adeptos de todas as religiões. Pelo contrário, eles dizem até que se você não segue uma religião, se você é um ateu, você precisa entender que existe um ser supremo, criador. Então, por aí vai. Só que aí quando você começa a fazer uma análise, quando você começa a fazer um estudo mais a fundo, você começa a perceber que realmente há traços muito fortes de que é uma religião, e não apenas uma religião, mas uma religião sincrética, tá bom? Avançando um pouquinho, embora nós vamos olhar aqui, mas já avançando um pouquinho para afirmar essa minha primeira fala, é que, por exemplo, o Deus que é adorado ou que é venerado, né, dentro do conceito da maçonaria, ele é conhecido como Cadu, né, que é o grande, abreviação de o grande arquiteto do universo. E aí talvez você diz assim, mas por que é sincrética? É monoteísta, né? Só adora um único Deus, Cadu. O problema é que, por exemplo, não tem problema qual a fé que você professa. Se eu sou um cristão, no caso meu, eu adoro a Deus, né? O único Deus, o Deus de Israel, o Deus vivo, tal. Dentro da maçonaria, o Cadu é o grande Deus, rei do universo. Se você é islâmico, então para você o Alá é o grande arquiteto do universo, e aí por aí vai. Então não tem problema quem você sirva, desde que você adore o grande arquiteto do universo. Então, o grande arquiteto do universo, ele passa a ter, dependendo do movimento religioso que você está, ele pode ter uma nomenclatura diferente para você. É o grande arquiteto do universo, mas para mim é Alá, para mim é o Deus de Israel, para mim sei lá, é o fulano de tal. Então percebe? Então já a partir daí a gente já começa a ter um contexto do sincretismo que é um tanto perigoso e delicado. Tá? Seguindo aí, um resumo histórico. Vamos começar aqui a analisar. Alguns historiadores afirmam, tá, que a maçonaria ela tem início, que ela vem desde os antigos mistérios pagãos do Velho Egito e também da Antiga Grécia. Então, você tem alguns que escrevem dizendo que tem prática já desde o Antigo Egito. Outros vão trazer a ideia que, na verdade, ela se origina, ela tem a sua raiz por ocasião do Templo de Salomão, da construção do Templo de Salomão,
e toda aquela ideia dos construtores, dos pedreiros, e aí você começa a ter essa ideia no suposto arquiteto do templo, né? E aí você tem a informação, eu coloco aí no livro, e é bem interessante pensar sobre isso, porque todos os símbolos, toda a temática, né, que eles dão à construção, aos pedreiros, e tem toda essa ideia, faz muito sentido. Você tem um terceiro ponto de vista, que a maioria dos maçons eles atribuem, né, é de opinião que a maçonaria ela teve a sua origem, né, na existência de uma confraria de pedreiros, né, criada por Numa, tá, em 715 a.C., que viajava pela toda a Europa, e mais tarde eles também vão contribuir para a construção das basílicas, né? E com o passar do tempo, essa sociedade perde o seu caráter primitivo, né? De só os pedreiros, só a ideia dos construtores, né? E passa a aceitar outros tipos de pessoas. É claro que não é qualquer um que é aceito. Existem algumas exigências, como nós vamos ver aí à frente, tá? Mas traz justamente essa ideia. Traz essa ideia de construtores, né? De construtores, arquitetos, e nós vamos ver isso muito claro em todos os símbolos que são marcas, né, do movimento da maçonaria, tá? Os símbolos da maçonaria, apesar dessa aceitação, como eu disse, de pessoas diferentes, os instrumentos que eles vão usar estão totalmente ligados a essa parte da construção, tá? Então, dentro dessa entidade, nós vamos destacar alguns símbolos. Por exemplo, o esquadro, né? O esquadro significa a necessidade de um maçom afastar-se de tudo aquilo cujo nível esteja em desacordo, né, com a sabedoria, com a força, com a beleza. São pilares, né? São pilares onde eles prezam, tá? Tem grande significado dentro do contexto maçônico, tá? E a ideia de que o maçom deve regular a sua conduta e as suas ações, sobretudo como tributo ao supremo grande arquiteto do universo, que é o Cadu, tá? Que os maçons dizem ser Deus, como eu disse para vocês ainda há pouco. Então, é muito comum você ver nas cidades onde você está chegando grandes praças, né? Cidades, principalmente aquelas cidades que são bem ornadas, bem chique, toda essa simbologia, o esquadro logo no começo da cidade, o modelo dos postes de luz. Então, principalmente nos bairros projetados, os bairros mais nobres, você tem muito essa simbologia, tá? Que faz muito sentido dentro do quadro, do contexto da maçonaria, tem significados muito fortes, tá? Para alguns simpatizantes dizem assim, não passa de símbolos, o que tem de mais, não são símbolos, não tem nada de místico em cima disso, mas de alguma forma, analisando à luz das escrituras, a gente percebe alguns traços de simbolismo, até mesmo uma coisa um pouco mais oculta, tá? Um outro símbolo é o nível, né? Ensina que todos os maçons são da mesma origem, ramos de um só tronco e participantes da mesma essência. Um padrão de igualdade dentro da irmandade, dentro da fraternidade. Então eles privam muito por isso, ensinam esse padrão de igualdade, essa irmandade que é muito forte, que é admirável, Infelizmente falta muito disso dentro do povo de Deus. O povo que deveria ser unido, onde Cristo é o cabeça, é o povo que mais tem se dividido, infelizmente, é o povo que mais tem rachado aí por conta dessa desunião, né? Aqueles que eram para ser unidos são os que mais se dividem, e isso tem sido deveras prejudicial ao corpo de Cristo. O outro símbolo é o prumo, olha que interessante. O prumo é critério de retidão moral e da verdade, que ensina o maçom a marchar desviando-se da inveja, da perversidade e da injustiça. Segundo a orientação maçônica, todos os maçons têm o dever de ensinar e praticar essas virtudes, e outras mais, conforme a orientação do grã-mestre ou do venerável, que acontece dentro das lojas maçônicas, tá? Nós percebemos que, na verdade,
Os templos deles são chamados de lojas, mas tem toda uma ritualística mesmo, como se fosse um templo, mas são chamados de lojas, né? Então acontecem reuniões lá, e essas reuniões não é aberta ao público, apenas aqueles que fazem parte da fraternidade. Não é de qualquer maneira que entra, como nós vamos ver mais à frente, tá bom? Então nós falamos, você tem aí dos símbolos, você tem compasso, você tem régua, você tem esquadro, você tem o nível, você tem o prumo, escopo, malhete, alavancas e tantos outros símbolos que são usados, né, pelos mestres da arquitetura. Eles acabam tendo um dialeto próprio, que é engraçado, porque se um maçom chegar no ambiente, então na sua fala ou no seu gesticular, ele sabe quem são os irmãos que estão ali, é uma espécie de alguns códigos secretos, né, isso. O cumprimento, tão famoso cumprimento da mão, né, que muitas pessoas especulam, né, um cumprimento assim tal, é interessante, porque eles têm uma dialética e alguma coisa na fala que um maçom identifica outro maçom, né, muita coisa, é claro, se encaminha, né, nas fábulas, né, ou não, eu descobri que é isso, eu descobri aquilo. Hoje está uma coisa um pouco mais popularizada, ainda sendo considerada uma sociedade secreta, uma coisa mais comum, tá? Mas outrora, né, tinha aqueles que viviam investigando para saber, olha, eu quero saber, a assinatura dele é assim, o comprimento na mão, ele faz assim tal. É uma sociedade que tem práticas que só quem faz parte da fraternidade conhece, tá? Então, simbologia da arquitetura, aí tem todo o significado, princípios morais e éticos, e se você for fazer uma análise, a princípio, para muitos, é uma sociedade filantrópica que tem padrões morais e éticos. Muitos livros deles, inclusive em bibliotecas de faculdades cristãs, tem muitos livros dele que no padrão ético, moral, vai falar muito sobre isso. Nós vamos discutir um pouquinho sobre isso, porque muitos cristãos, muitos dizem ser cristãos evangélicos, fazem parte da maçonaria. É interessante, nota aqui de rodapé, abrir um parênteses aqui, por exemplo, igrejas como a igreja presbiteriana, a sua primeira ruptura, a sua primeira divisão, se deu justamente por conta dessa pauta da maçonaria. Por quê? Porque você tinha muitos pastores, né, presbíteros que eram maçom, membros que eram maçom, e chegou um determinado ponto da igreja que aqui alguns se levantam assim, não tem como associar a maçonaria com o cristianismo, com o evangelho. E houve a primeira ruptura, vai se tornar a igreja presbiteriana independente, e outros ficam, e aí vai e não se parou, porque tem aqueles que concordam e tem aqueles que não concordam, e isso dentro da denominação tem causado muitos debates mesmo acerca desse assunto, tá? Mas você tem, por exemplo, dentro da Igreja Batista, igrejas até mesmo como a Assembleia de Deus e tal, você tem pessoas que são, né? E há muita discussão acerca disso, uns concordam, outros não concordam. A minha posição aqui como professor é fazer uma análise e apresentar o que ensina esse segmento, e aí no final nós traremos uma conclusão se é viável ou não que um cristão faça parte da maçonaria. Como eu volto a dizer, já na minha primeira fala, não é simplesmente uma instituição filantrópica como parece, tá? Não é tão simples assim como pareça, só filantropia, uma sociedade de ética e bons costumes, padrões moral. Não, a gente acaba se aprofundando um pouco mais, e aí você vai ver no decorrer dessa aula, tá bom? A trilogia maçônica, quais são os pilares sobre quais eles repousam aí? Sabedoria, força e beleza, tá? São 3 palavras de efeito cabalístico no vocabulário maçônico. Então, formam com que a tríplice virtude, tá? Então você tem, segundo essa trilogia, o maçom precisa levar em consideração a sabedoria, tá? Para conduzir em seus projetos, a força para sustentá-lo em suas dificuldades e a beleza para revelar a delicadeza dos sentimentos nobres e fraternais dentro do verdadeiro maçom. Por dizer que é um segmento, alguns dizem, né, que é um segmento machista, tá?
porque não se admite mulheres, tá? Não se admite mulheres, embora hoje você tem alguns movimentos que dizem ser sociedades, né, ligadas à maçonaria, mas que são só compostas por mulheres, mas os escritores mais antigos dizem que necessariamente esses segmentos não são reconhecidos mesmo pelas ordens maçônicas. Então vou apresentar mais à frente que você tem aí algumas ordens maçônicas e que esses movimentos, que até têm mulheres, né, não necessariamente sejam reconhecidos. Então, são taxados por alguns por machistas por não admitirem as mulheres. Até mesmo dentro dos seus símbolos, do compasso, alguns chegam a dizer que é o simbolismo da fertilidade e tal, e tantas coisas. Nós vamos... muita coisa é fato, porque nós temos informações a partir dos livros de próprios maçônicos, e é isso que nós estamos te dando hoje aqui, tá? Mas tem muita da falácia popular, né? A falácia popular, um fala uma coisa, descobri outra e tal. Então isso aí são apenas boatos. Então o que a gente quer trazer para você aqui, o que os livros atestam, dentro até mesmo de livros que são considerados feitos pelos próprios maçônicos, tá bom? Objetivos da maçonaria, tá? Vamos tentar pensar aqui os objetivos da maçonaria. Bom, eles alegam ter como objetivo a busca da verdade, tá? O estudo da moral e da solidariedade fraternal. Então, percebe que dentro desses objetivos, da questão da sabedoria, da força e da beleza, realmente é algo muito atraente, principalmente no meio da alta roda, da alta sociedade, que são simplesmente quem faz parte, né, desse segmento não é qualquer um. Pelo contrário, você tem que ser muito bem sucedido mesmo, muito bem de vida. Não entra de qualquer maneira, você tem que ser apresentado, tem todo um protocolo para fazer parte. Então, dentro do seu objetivo, eles dizem trabalhar para o aperfeiçoamento moral, intelectual e social da humanidade, a fim de que seus componentes, né, eles sejam mais felizes ou menos sofredores, tá? E aí eles têm todo esse conceito, uma maior compreensão mútua pela prática constante da fraternidade, essa ideia de estar sempre fazendo bem, as boas obras, e de fato nós não podemos negar, tá? Nós não podemos negar quantas benfeitorias esses grupos têm feito, e isso é fato. Dentro da construção, até mesmo de escolas, universidades, você tem muita coisa, né? Dentro da alta roda, muitas coisas eles têm feito mesmo. Mas essa é a questão, nós estamos estudando movimentos aqui sectários, movimentos religiosos, e nós não negamos o que eles fazem de bom, como nós estudamos aí o próprio movimento do Espiritismo, fazem muitas obras, muitas boas ações, e diga-se de passagem que eu mesmo tenho apresentado que muitas das vezes nós, como igreja, que dizemos ter a verdade, não fazemos nada. Então, eu os louvo pelas atitudes que têm, atitudes que realmente de ajudar o próximo, atitudes de benfeitorias. No entanto, nós estamos fazendo uma análise à luz das Escrituras, pensando na postura de quem é Deus, de quem é Jesus, dentro desse grupo, a posição do Espírito Santo, o tipo de salvação, como se dá a salvação. Então, embora pareça simplesmente uma reunião fraternal, transcende isso aí, vai um pouco mais além, tá bom? Tem por divisa a liberdade, igualdade, fraternidade e por lema justiça, verdade e trabalho. Então, percebe? O negócio é muito atrativo. É claro que por mais atrativo que você esteja, por isso você não pode entrar. Tem que alguém lhe apresentar, né? Apadrinhamento, né? Você precisa ter um padrinho, alguém. Tem todo um procedimento que nós vamos falar mais à frente, tá? Os componentes, eles devem esforçar-se para aprimorarem espiritualmente, devotando-se à prática do bem, sem ostentações, não por vaidade, e sim como um imperioso dever de solidariedade humana. Olha o lema é muito nobre, não é? O lema é muito nobre. Auxiliar o próximo não é um favor, e sim um cumprimento de um dever, tá? O maçom trai o seu juramento quando perde uma oportunidade de praticar o bem. Se
Você pode fazer o bem e não faz, você está traindo o seu juramento. Então, a proposta é muito atrativa mesmo, parece ser um negócio muito bom. Mas por trás disso tem muita coisa, tá? O que para muitos profanos, entre aspas, aí, quem são os profanos? Olha, percebe quando já começa a tomar até mesmo uma roupagem de religião? Quem são os profanos? São aqueles que não fazem parte da fraternidade. Então, todo aquele que está fora dos ensinamentos da maçonaria, ele é um profano, tá? Ele é um profano. O que para os profanos é um ato meritório, para o maçom é um dever imperioso e sagrado. Ou seja, para quem é de fora, fazer o bem é o auto meritório. Bom, eu vou fazer, nossa, eu tive um mérito, eu recebi um mérito porque eu fiz. Não. Para quem faz parte da fraternidade, é um dever e é um dever sagrado. Só nesses pontos a gente já começa a entender que a prática das boas obras, de certa forma, também começa a estar o quê? Atrelada à salvação, a um tipo de salvação, de remissão, que acaba sendo ensinado, uma salvação por meio das obras, tá? Iniciação maçônica, como eu disse para você, como é que faz para fazer parte do movimento maçônico? Bom, não é maçom quem quer, e sim quem pode ser. Então, dentro desse contexto, o maçom ele passa a ser apresentado por alguém, tá? Então, há uma análise, alguém já vem te sondando, observando, normalmente um amigo, alguém querido, que te inicia na maçonaria. É interessante porque você tem testemunhos, muitos testemunhos até de pastores, né, de pessoas que são ex-maçom, que quem lhe iniciou na própria maçonaria foi um pastor que era maçom, né? Isso é muito comum dentro da presbiteriana, tá? E eu não estou aqui fazendo um ataque não à denominação, de modo algum. Respeito, admiro muito os meus irmãos, tá? Só estou trazendo o apontamento do que realmente acontece. Outros, né, iniciação, o tio era, o patrão era, e ele começou a se destacar, enfim, não é quem quer ser, mas sim quem pode ser. Então o maçom é obrigado por seu caráter a obedecer à lei moral e, se devidamente compreende a arte, não será jamais um estúpido ateu, tá? E nem um libertino religioso. Então, a ideia é que a partir de agora, se ele for passar por esse processo de iniciação, se ele for aceito, agora ele vai sair das trevas e vai para a luz. Ele vai encontrar o verdadeiro caminho. Que aí, para nós, à luz das Escrituras, a gente começa já a levantar alguns questionamentos dentro desse ponto de vista, né? Por quê? Imagina o que é para um cristão, tá? Alguém que já servia a Cristo e vai ter a sua iniciação no contexto da maçonaria, e aí ele se declarar, não, eu já era um profano e agora vou descobrir o verdadeiro caminho. Pô, mas ele já não estava no caminho? Então, algumas coisas que não começam a bater, não entram em conexão, tá? Ó, embora nos tempos antigos os maçons fossem obrigados a pertencer a uma religião, isso é interessante. Normalmente a religião dominante do seu país, tá? Independente de qual fosse ela, como eu disse para você, porque aí ele vai entrar e ele vai servir o Gadu, o grande arquiteto do universo. Então, independente da sua religião, todo mundo serve o Gadu, que é o grande arquiteto do universo. Hoje é muito mais conveniente a obrigá-los, seja qual for a sua religião, deixando cada um livre das suas opiniões individuais. Isso devem ser homens retos, íntegros, de um bom caráter, e isso é uma citação da própria Constituição Maçônica, tá? De 1723, feita por Anderson, né? Então é isso que a gente precisa entender, não por mim, não o professor Anderson, tá bom? A Constituição Maçônica, a liderança maçônica, os veneráveis, tá? Que fizeram isso. O candidato maçom, e aí eu trago uma citação aqui do seu livro, O que é a Maçonaria, né, de Tenório Albuquerque. Ele diz o seguinte, ó: a maçonaria só deve admitir em seu seio quem é livre e de bons costumes, quem dispõe de recursos financeiros e tem qualidades morais consideráveis e um grau de instrução que lhe permita compreender e interpretar as belezas incomparáveis que a maçonaria apresenta,
os seus elevados fins humanitários e o seu simbolismo. Percebe? Não é qualquer um que pode entrar. Não é qualquer um que pode entrar, não é de qualquer maneira que se entra, então ele tem que ter recursos financeiros suficientes e qualidades morais e um grau de instrução. Então, você tem dentro da maçonaria muitos doutores, né? Muitos doutores, pessoas da alta roda que fazem parte das ordens maçônicas e entendem como uma benfeitoria para a sociedade. Então, esses são os pilares da maçonaria, tá? A proposta de filiação, o candidato ele é denominado profano, como eu já disse para você, e aí o que acontece? Quando alguém o indica, e é uma indicação, esse alguém ele vai receber uma espécie de um formulário, né? Uma espécie de uma proposta, e aí ele recebe do seu padrinho, e aí com essa proposta ele vai ter que preencher muita coisa, assinalar muita coisa ele vai ter que comprovar, até mesmo por meio de antecedentes criminais, tem todo um contexto, não é de qualquer maneira, tá? Então, na proposta do profano, ele é obrigado a declarar quanto ganha mensalmente, o nome, profissão, estado civil, grau de instrução, residência, procedência. Primeiro, que ninguém vai indicar um que, não, na visão dele, ele não veja que seja digno de fazer parte dessa sociedade, dessa alta roda, tá? E aí, ele é indicado, é uma proposta, tá? Esse padrinho faz essa indicação, ele tem que preencher, em alguns casos, né? Em alguns casos parece que a própria esposa precisa assinar, está de acordo que agora ele vai fazer parte dessa sociedade, dessa fraternidade de homens, e aí 3 maçons vão ser indicados pelo venerável, tá? O que é o presidente da loja maçônica. Ele vai separar aí 3 maçons para fazer uma sindicância em torno da vida do profano, tá? É algo muito sigiloso, mas ele não sabe, mas ele está sendo investigado, quais são as suas práticas, o que ele tem, o que ele não tem, enfim, toda a sua vida como um todo. Não basta apenas ele preencher essa proposta, ele vai passar por um processo de investigação, para saber como é que está tudo isso, tá? Aí no processo de iniciação, estando tudo ok, está tudo tranquilo com ele, né, com a sindicância, né, passou no crivo, vamos dizer assim, vai marcar a cerimônia desse iniciante, tá? Marca a cerimônia desse candidato. Então o que acontece a partir daí? O profano, ele começa a ser introduzido, né, num lugar, né, num lugar retirado, em que deve despojar-se de todos os seus objetos, metais, todo o seu dinheiro, todas as suas armas. Começa agora toda uma sessão ritualística, tá? Nesse processo de iniciação, você começa agora a ter toda uma ritualística, rituais, tá? Ele vai se despedir de tudo, em seguida ele vai ser levado a uma sala isolada, tá? Que essa sala é chamada de câmara de reflexão. É interessante que esse lugar é um lugar nas paredes pretas, as paredes escuras, tem muitas coisas na parede, simbolismo. A gente fala que, segundo aquilo que a gente já viu, por até mesmo documentários, filmes que já foram, se você procurar aí nas redes, você vai ver filmes, documentários, então, lugares, no entanto, um pouco sinistro, onde ele vai fazer uma reflexão sobre a vida e do passo que ele está dando. E é interessante que, essa sala, ela é um lugar que, na decoração, um contexto meio macabro, mas na parede estão gravadas reflexões, tá, solenes, dentre as quais se destaca a seguinte, se perseveras, serás purificados pelos elementos, sairás do abismo das trevas e verás a luz. Tá vendo? Todo um conceito, uma ritualística. Se você perseveras, você vai sair do abismo e você vai encontrar a luz. Para nós é um pouco delicado, para nós cristãos, porque para muitos, e muitos até pastores que são maçom, simpatizantes da maçonaria, e aqueles que já fazem parte da fé cristã, mas que também são maçons, alguns vão dizer assim, olha, não, isso não passa de rituais, é só uma simbologia vazia, não necessariamente
como é o testemunho de alguns. Falam, não, isso é vazio. Por quê? Porque eu sirvo ao Senhor. O Senhor, o Cadu, para mim, é o Senhor. Mas percebe que todos esses elementos são um pouco delicados, que de certa forma carregam sobre si princípios religiosos. E aí tem todo um contexto por trás disso. Então, algumas convenções discutem o assunto, até mesmo igrejas no mundo, porque a maçonaria é um contexto antigo. Então, algumas convenções de igrejas no mundo já discutiram, dizendo assim, não, ou eles rejeitam essa prática e serve a Cristo, ou então não pode mais comungar da mesma fé cristã. Então, alguns estudiosos, até mesmo dentro das convenções, entenderam que é ilícito, não tem como a igreja andar junto com práticas como essa, tá? Então você tem essa ideia no processo de iniciação. Eu coloco aí no seu livro, eu coloco algumas imagens, mas eu coloco aqui em cima aqui para você dar uma olhada, tá vendo? A pessoa que o conduziu, no caso o seu padrinho, né, levou, ele se despiu de todo nesse processo de iniciação, então ele está se despindo de todas essa indumentária, e o que acontece? A pessoa que o conduziu, o neófito, né, a sala de reflexão, tira-lhe as vendas dos olhos e diz, breve passareis para uma nova vida. Olha que interessante. Breve passareis para uma nova vida. Porque aí você vai passar por portas, né, dentro da loja, né, desse ritual de iniciação, tá? E ali também ele faz por escrito uma espécie de um testamento, mas não necessariamente um testamento dos seus bens, daquilo que ele vai deixar, mas é um testamento de um ponto de vista filosófico, tá? Que é a ideia de que ele está rejeitando a antiga vida, por exemplo, assim, ó, chegastes até aqui, né? Se despisse de tudo e agora você fez uma reflexão, e nessa sala que é um tanto sinistra, né? Então, reflete sobre a vida, a morte, toda essa coisa, e a partir daí ele faz uma assinatura, né, ele preenche, né, esse testamento, né, de um ponto de vista filosófico, rejeitando as práticas da sua antiga vida e por aí vai. Percebe que dentro do cristianismo a gente tem um problema. Por que a gente tem um problema? Como é que eu, que já sou um cristão, como é que eu, que já sirvo a Deus, tá, que tenho a palavra, que tenho Jesus como meu único e suficiente Salvador, que já sirva a Ele, eu vou rejeitar a minha antiga vida, dizendo que a partir de agora eu vou vir para a luz. Percebe? Sempre vai entrar em confronto com aquilo que é o que a palavra nos ensina. Embora você tenha muita gente que é adepta a isso, muita gente que está aí nos púlpitos, tá? Eu não estou aqui acusando ninguém, não, eu estou dizendo que não comunga, mas você tem gente que está nos púlpitos, você tem gente aí que são líderes, presidentes de igrejas, presidentes de convenções, que fazem parte de concílios, tá? Concílios da igreja, que seguem a maçonaria. Então eu percebo que diverge, chega a um ponto que a coisa não anda junto, é complicado, tá? Prosseguindo a cerimônia de iniciação, o neófito é levado a despojar-se, né, de uma parte das suas vestimentas, é como está aqui, tá? Então ele vai abrir a camisa, vai levantar uma manga, uns pés vai estar descalço, vai levantar outra perna da calça. Tem toda uma ritualística, tá? Ele vai passar por todo esse processo, mais uma vez, de se despir e tal. E aí o que acontece? Aí o profano tem novamente os olhos vendados, né? Que ele é assim que ele é chamado. O profano tem novamente os olhos vendados e ele é conduzido para a porta da loja, que está fechada. E ele recebe mais um instrumento, né, dentro da maçonaria, que tem o seu significado, e ele vai bater 3 vezes na porta, essa porta que está fechada, mas a ideia é que ele está indo em busca da luz. Então ele está batendo nessa porta que ele está indo em busca da luz. Aí eu volto a dizer, mas um cristão não já encontrou a luz, que é Cristo? Por que ele está batendo nessa porta? Quem é a porta? Não é Jesus? Então por que ele está batendo nessa porta e está indo em busca da luz? Jesus já não é a luz dele? Percebe, irmão? A coisa sempre vai bater contra as escrituras e não vai casar. Não vai fechar conta, vai ficar sempre num desnível, não é verdade? Tá? Com as pancadas a porta se abre, tá? Mas o profano ele vai ser detido pelo guarda do templo. Não, calma. E aí é quando o irmão que lhe conduz faz a apresentação, né? Quem está o apresentando, seu padrinho,
diz para ele assim, ó, esse é um profano que está em estado de cegueira, que deseja ser iniciado ou indicado pelos mistérios da maçonaria, os augustos mistérios da maçonaria. Percebe? É alguém que está na cegueira, mas vem cá, o homem de Deus, ou mulher de Deus, me ajuda a entender isso. Como é que alguém que serve a Cristo, que tem a palavra como regra de fé e prática, e faz das Escrituras um manancial da sua vida, é da onde ele bebe, a sua fonte de vida, é o seu manual, é lâmpada para os seus pés, é luz para o seu caminho, como é que ele pode admitir que ainda está na cegueira? Complicado, não é? É bem complicado. Então, percebe que a gente transcende do simplesmente de uma instituição filantrópica, de um conjunto de benfeitorias, e a gente começa a ter alguns princípios que são até, parece até práticas do ocultismo, embora muita gente diga que não tem nada a ver. Aí você vai perceber que dentro desse segmento existem níveis, né, que são os graus, né? Os graus, grau tal, o grão-mestre, grau de número 33, né, e por aí vai, tá? São níveis. E aí, como é um movimento de iniciações, nem todo mundo que está nos primeiros graus conhece o que está acontecendo nos graus tá acima. Então você percebe que à medida que vai se aprofundando, vai surgindo muita coisa, tá? O candidato se aproxima da mesa do venerável, porque aí o guarda do templo, né, vai abrir, ele é alguém que está em busca da luz. O guarda do templo abre essa porta, tá bom? E aí ele vai na direção do venerável. Quem que é o venerável? É o mestre da loja maçônica, né? E aí que o convida a refletir mais uma vez sobre a decisão que ele está tomando, tá? Vai dizer assim, ó, a gravidade do passo que você pretende dar. Você tem certeza disso? Tem certeza? Dá tempo de você voltar atrás ainda. Se você quiser parar, você para por aqui. Mas aí se o profano insiste, né? Se ele declara assim, não, é isso que eu quero a luz, eu preciso realmente encontrar o verdadeiro caminho, percebe? O negócio é. Aí ele se ajoelha, né? O mestre, o venerável, determina que ele se ajoelhe, né? Se ajoelha aí, e aí vai pronunciar uma oração, que a partir de agora a gente já entra num caminho de juramentos, né? Vão passar agora a ter alguns tipos de juramentos, que a gente já começa a perceber que são traços de uma verdadeira aliança. Então aquilo que simplesmente poderia parecer ser uma organização fraternal, uma sociedade, né, de homens que são investidores, que são pessoas que querem o bem-estar da humanidade, da sociedade, mas aí você começa a perceber que tudo isso começa a ter um novo significado, alguma roupagem um tanto diferente, que vai ser, no entanto, perigoso para quem é um cristão, para quem professa a fé em Cristo, ou mesmo, né, para quem deseja entregar sua vida a Cristo. Por quê? Porque ele está fazendo uma aliança com um outro segmento, servindo a um outro Deus, que embora digam que o cabo, dependendo do seu segmento, é o Deus que você serve, não muda nada, é perigoso, tá bom? Aí você tem os juramentos. Então, dependendo do rito que o neófito está sendo iniciado, você tem a ordem escocesa, de Adoniram, Adoniramita, né, ou a ordem francesa, tá? Então, você tem essas três principais ordens, tá? A escocesa, a Adoniramita e a francesa, são as mais destacadas, tá? E aí, dependendo da ordem que você está seguindo, você tem um tipo de juramento, você tem um rito ali a ser seguido. Eu falo um pouquinho no livro, né, um pouco sobre essas ordens, você tem um pouco mais de informação. É por isso que é importante você estar com o módulo em mãos e estar lendo ele, tá bom? A pergunta é, professor, a maçonaria e a religião, como é que funciona? Porque ela não é uma religião, é uma religião. Será que a maçonaria é simplesmente uma associação beneficente de homens de bens? Então ela não é uma religião, porque como uma associação, ela aceita, ela não faz uma acepção de pessoas, não. Se você se diz evangélico, você não pode fazer parte. Se você diz ser muçulmano, não, pelo contrário. Ela aceita todo mundo
porque o propósito dela não é religioso, o propósito dela é uma associação beneficente, tá? E aí a gente precisa entender, formada por homens, simples que têm o propósito de fazer o bem, ou ela realmente é uma religião, ou ela realmente é uma religião. À luz de tudo aquilo que nós já temos estudado, e eu estou te dando um panorama, né? Porque, volto a dizer, por mais conhecimentos que nós tenhamos, ela ainda assim é considerada uma sociedade secreta. Nas práticas que nós vemos, com todos os símbolos, com todos os rituais e as filosofias que eles apresentam, que essas filosofias elas são afirmadas por meio de juramentos e rituais de iniciação, fica mais do que provado que a maçonaria ela é uma religião, ainda que muitos dos seus adeptos digam que não, tá? Ainda que muitos dos seus adeptos digam que não. É interessante que, por exemplo, até coloco aí no livro, por exemplo, tem rabo de cachorro, tem pata de cachorro, tem corpo de cachorro, tem focinho de cachorro, tem olho de cachorro, tem orelha de cachorro, mas é uma girafa? Não, né? É ilógico dizer isso. É o quê? É um cachorro. É um cachorro. Professor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Irmão, tem características de religião, tem rituais ritualísticos, tem rituais de iniciação, tem toda uma filosofia de rejeição de vida passada, de encontrar agora o verdadeiro caminho, de encontrar a luz. Tem todas as características de uma religião e não é uma religião, é contrassenso. Então fica mais do que provado, ainda que os seus adeptos digam que não. Por que eles dizem que não? Porque você tem evangélicos que são maçom, você tem pessoas espíritas que são maçom, você tem islâmicos que são maçom, enfim, você tem de vários segmentos religiosos. Eles dizem não sei. Mas as práticas que você tem, que você rejeita toda a sua velha vida e diz que agora encontrou um caminho, isso passa pela linha da religião, tá? A maçonaria é a religião universal, por quê? Porque abrange todas as religiões e o será enquanto assim o fizer. Então, no pensamento deles, eu faço agora até essa citação de uma das lideranças maçônicas, isso é uma fala da antiga maçonaria mística oriental, página 67, no seu livro, no seu módulo, eu tenho aqui, eu faço até mais algumas citações de livros maçônicos que, de fato, vão nos provar que a maçonaria, sim, ela é uma religião. Então, você tem esses ritos aí que são apresentados, tá bom? Então aí página 67 da antiga maçonaria mística oriental. Então prova que ela é a mãe das religiões. Por quê? Porque ela aceita todo mundo e aí ela fala assim, não tem problema, agora nós vamos adorar o único Deus. E aí todo esse ritual de iniciação, de abandonar a velha vida, de se despir e tal, isso leva o quê? Leva você a rejeitar tudo aquilo que você viveu e aceitar essa nova filosofia, tá bom? Maçonaria e salvação. Como é que funciona essa ideia da salvação dentro da maçonaria? O escritor maçom Lúcio Santos, na sua obra intitulada Literatura Maçônica Contemporânea, edição de 1948, página 32, ele escreve o seguinte: somente a maçonaria é capaz de redimir a humanidade. Meus irmãos, a salvação maçônica fundamenta-se na prática das boas obras de que o homem possa praticar. Percebe que por mais que você creia na salvação em Jesus, a maçonaria tem a sua fala de que a salvação, só ela é a resposta para a humanidade. Então essa associação, essa fraternidade, eles se inspiram nas práticas que realizam nessas boas obras para alcançar a salvação. É aquilo que nós temos estudado desde a Heresiologia 1. Qual a postura desse grupo com relação à salvação? Qual a postura desse grupo com relação à pessoa de Jesus? Qual a postura desse grupo com relação à Bíblia Sagrada? E aqui, vale lembrar, até eu coloquei a figura aqui em cima do juramento, dependendo da loja onde o venerável, o grão-mestre lá, o venerável, está, em cima dessa mesa pode ter uma Bíblia, pode ter um Alcorão, ou pode ter um outro livro, percebe? Então ele faz o juramento, pode fazer o juramento, pode ser uma Bíblia, pode ser um Alcorão. Então assim, a Bíblia não tem um espaço de prioridade como regra de fé e prática. Ela é mais um livro que muitos vão ensinar alguns preceitos
bíblicos, mas ela vai ser mais um livro, ela não tem, não é aceita como autoridade máxima, tá bom? As escrituras não são aceitas como autoridade máxima, tá? E aí a gente chega a um ponto aqui interessante da nossa aula. O crente e a maçonaria. Professor, me explica então como é que vai funcionar tudo isso. O crente e a maçonaria. Por quê, irmão? Porque eu tenho dito para você desde o começo que você tem muitos crentes que servem a maçonaria. Claro que é secreto, nem todo mundo sabe quem é, mas eles têm um toque especial, têm um dialeto próprio, né? Que um maçom conhece o outro maçom. E isso é muito comum, principalmente na alta roda, né? Quanto mais poderoso se é mais fácil de você encontrar aí cristãos que são maçons, tá? Em geral, os maçons são homens dotados das mais destacadas qualidades morais e sociais, são bons cidadãos e exemplares pais de família, porém as boas qualidades de seus adeptos não fazem na maçonaria uma instituição sagrada e intocável, quando tem que ser analisada à luz da Bíblia Sagrada, tá? E da moral que é pregada e vivida por Jesus. Pergunta é, crente pode ser maçom? Bom, vamos pensar aqui uma coisa. A gente não despreza que tem toda uma ética e princípios morais, e dentro do segmento realmente eles ensinam isso, pregam isso. Então você tem a ideia de homens exemplares, de grandes doutores, grandes benfeitores da sociedade, homens que construíram escolas, homens que fizeram muitas coisas. O problema é o seguinte, como eu disse, que nós precisamos fazer uma análise à luz das Escrituras. Quando você faz uma análise à luz das Escrituras, você começa a pensar nisso de forma diferente. Por quê? Porque quando você começa a pensar no que é o conceito de salvação, no que é a pessoa de Deus, o que é a Bíblia, qual é o espaço da Bíblia, você começa a ter divergência, começa a bater de frente. É por isso que as grandes convenções, como a presbiteriana e outras, chegou a um ponto de dizer assim, gente, não dá, não está batendo a conta, não está fechando, não tem como nós dizemos que andamos pelas Escrituras em concordância com essas práticas, percebe? E aí você tem a igreja metodista se posiciona contra isso, a igreja na Inglaterra, enfim, a igreja em toda a parte do mundo se posiciona, porque chega um ponto que você olha e diz assim, não dá para andar junto, não tem como conciliar o ensinamento sagrado, o ensinamento pregado por Jesus com algumas práticas que existem. Então, não tira o mérito deles na qualidade de bons homens, bons pais e por aí vai. Só que quando o assunto é a Bíblia Sagrada, a gente precisa entender que não casa, não tem como. E aí você tem muitos testemunhos também de homens que abandonaram a maçonaria, dizendo assim, não dava, não tinha como mais andar junto, não dava para caminhar, tá? Então, um crente pode ser maçom? A resposta é não, porque não vai casar, ainda que alguns tenham. Por quê? Porque a maçonaria é uma instituição que tem raízes no paganismo. Se você for estudar, tem todo o conceito das religiões pagãs, místicas, orientais, muita coisa antiga, tá bom? Eu coloquei, tem muita coisa no seu módulo, mas eu coloquei o pastor presbiteriano e maçom George Buarque Lira, em seu livro A Maçonaria e o Cristianismo, tá? No qual ele defende eloquentemente a maçonaria, diz que esta teve início nas religiões místicas do Oriente. Então, assim, embora ele defenda a maçonaria, ele mesmo diz que ela teve início nas religiões místicas do Oriente. Então, assim, passa pelo contexto do misticismo oriental, tem muitas dessas práticas. Então, embora alguns digam assim, não, mas toda essa simbologia, todos esses rituais, os objetos que são usados, não passa só de mera ilustração, simbologia. A gente sabe que tem um princípio espiritual por trás, tem um propósito espiritual por trás. Então não é simplesmente, nós fizemos uma reunião ali, não, tem muita coisa envolvida por trás. Então, e principalmente em raízes do paganismo, que isso é complicado para um cristão, tá bom? Para um crente. Então, está envolvido com o paganismo? Não é, a Bíblia condena isso, tá? Um outro contexto é, a maçonaria, ela é religiosamente sincrética, ou seja, sincretista. Por quê? Porque, de certa forma, ela reúne práticas de cultos pagãos, um sincretismo religioso, tá? Ela não tem templos,
mas os templos dela são chamados de lojas, né, como eu falei. Tem membros, né, tem doutrina, tem batismo, tem um Deus, né, ou deuses. Por que um Deus ou deuses? Porque é o Cadu, o grande arquiteto do universo. Mas aí, como eu disse, se você é islâmico, ele pode ser Alá. Se você é um cristão, ele é Deus. Enfim, dependendo do seu segmento. Então, um sincretismo religioso, né? Ela tem ofícios sacramentais, cerimônias próprias, você tem grã-mestres, você tem veneráveis e tal. Então, o que lhe falta para ser uma religião, né? O que lhe falta para ser uma religião? Então, é curioso que em outro ramo do misticismo, o espiritismo também alega em não ser uma religião, mas uma ciência, tá? Entretanto, uma simples declaração não modifica os fatos. Então, por mais que eles digam não ser uma religião, você tem dentro da maçonaria todas as práticas de uma religião, todas as práticas de um segmento religioso. Então, que associação tem um crente com a maçonaria? Um crente que é fiel, que busca conhecer a palavra, que estuda a palavra, que segue a palavra? Nenhuma, tá? Nenhuma, não tem como associar. Ela tem raízes no paganismo, todo o seu ritualismo, o sincretismo religioso. Então, para um crente realmente não funciona, e a nossa fala é que um cristão não deve associar-se à maçonaria, tá bom? Irmãos, essa foi a nossa aula de hoje, falando um pouquinho sobre a maçonaria. Volto a dizer, a nossa proposta aqui do Instituto Ministrando para Transformar Vidas é que você cresça através da palavra e do conhecimento de Deus. Portanto, irmãos, a nossa função aqui não é ofender a tua fé, não é te criticar, mas que você possa ter a tua vida transformada e tocada pelo poder da palavra de Deus, que esse é o nosso foco. Então, se porventura você tem entrado em algum movimento aí, algum segmento religioso, mas está fora da palavra, cuidado, cuidado. Por quê? Porque, infelizmente, muitos desses movimentos são como areia movediça. À medida que você vai entrando, você vai se afundando e você pode não conseguir sair. Então, a palavra que nós temos hoje para você é que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Eu não estou aqui pregando uma religiosidade, eu não estou aqui lhe dando uma aula dizendo que a igreja certa é a igreja fulana de tal, que a igreja que é a convenção batista, que é a convenção presbiteriana, que é a CGADB, a Conamad. Não, eu não estou aqui divulgando placa de igreja nenhuma, até porque o nosso seminário é interdenominacional. Eu estou dizendo para você, se vote para a palavra, tá? Ame a palavra, abrace a palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, fique com a palavra que é infalível, inerrante, palavra de Deus. É claro que dentro de um contexto teológico, a gente vai passar por muitas coisas, né? Quando você começa a discutir os cânones, quando você começa a discutir livros apócrifos, quando você começa a discutir literaturas antigas, muita gente vai divergir opiniões, mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: fique com a pura e simples palavra de Deus, o evangelho que transforma, o evangelho que liberta, o evangelho que restaura. E é isso que Deus tem para a tua vida. Ele quer te libertar de um jugo, Ele quer te tirar de uma escravidão, quer te trazer sim para a verdadeira luz, que Ele diz: eu sou a luz, Ele é a porta, Ele é a porta. Quem entrar por Ele entrará e sairá e encontrará pastagem. Ele é a vida, Jesus Cristo, tá bom? Então eu digo para você, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, entregue. Se você ainda não vive um evangelho sério, viva um evangelho que se debruça em conhecer a palavra de Deus, que se debruça em buscá-lo na simplicidade, mas um evangelho de poder, um evangelho transformador, tá bom? Por quê, queridos? Porque verdadeiramente assim ele vai mudar a nossa história, vai mudar a nossa vida, vai nos restaurar, porque Deus tem coisa boa para mim e para você. Amém? Você crê assim? Eu creio. Você pode dizer um amém? Glória a Deus. Sela com um amém. Deus te abençoe, meu irmão. Essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Lembrando sempre que se Deus é por nós, quem será contra nós? E que tudo você pode naquele que te fortalece, tá bom? Então fica com Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Beijo enorme no teu coração. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Deus abençoe. Fica com Deus.